20 produções anunciadas pela Marvel na San Diego Comic Con. Entre elas séries, filmes, animações e até alguns trailers. Eu vi alguns vídeos das reações das pessoas que estavam no painel e foi muito legal ver o público gritando, sabe, vibrando, vendo 2 filmes dos Vingadores sendo anunciados. A fila é enorme apenas para entrar no lugar onde a Marvel faria os seus anúncios. E ver um monte de youtubers fazendo vídeos e publicações falando sobre suas expectativas e teorias, muito animados e ansiosos. Eu confesso que eu queria estar como eles, mas eu não consigo. A única coisa que todos esses anúncios me passaram foi medo e preocupação. Tanto pelo rumo que o CM tá tomando, como pelo medo deles cometerem o mesmo erro da fase 4, que foi a pior na minha opinião. Eu não fiquei animado, apenas preocupado pelo volume de produções continuar alto. Eu fiquei com um sentimento estranho, porque pra mim é muita coisa pra sair ao mesmo tempo. E esse foi um dos principais problemas da fase 4. Obras escritas de forma rápida e genérica, apenas seguindo uma fórmula antiga que já foi usada várias e várias vezes, estagnada, sem um desejo de melhorar. Mas como teve sucesso, então tudo bem repetir. E esse problema é só a ponta do iceberg entre vários outros que me deixam muito preocupado. Oi pra você que não para de falar, assim como eu. O meu nome é Fernando e seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Antes de começar esse vídeo eu só queria pedir por favor pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo porque isso me ajuda demais. Dito isso, agora vamos pro vídeo. Eu acho que após todos os anúncios terem sido feitos, o nome da saga ter sido oficializado como Saga do Multiverso e até a cena pós-créditos do Multiverso da Loucura, ficou muito claro que a Marvel tá nos levando aos poucos pro seu grande evento, Vingadores Guerras Secretas. Fernando, eu achei que esse vídeo era sobre problemas na fase 4, por que a gente vai falar sobre um projeto em específico? Calma. Primeiro, porque eu acho interessante falar para as pessoas que ainda não sabem o que é as Guerras Secretas nos quadrinhos, eu vou fazer um breve resumo sobre HQ. E eu também quero que vocês guardem tudo que eu diga, porque a gente vai desenvolver isso mais pra frente no vídeo. Dito isso, vamos começar. Tudo começou com um grupo secreto chamado Illuminati, formado por Capitão América, Homem de Ferro, Reed Richards, Namor, Doutor Estranho e Raio Negro. A equipe dos Illuminati começou a observar anomalias que apontavam para uma colisão de outros universos com o seu universo, o universo principal, o universo 616. Eles deram a esses bugs o nome de incursões. E após várias investigações e algumas atividades obscuras que incluíram a mente apagada de Steve Rogers e uma mulher de outra realidade sendo mantida prisioneira na Terra 616, o ápice do caminho para as Guerras Secretas foi a destruição de um universo inteiro para que o universo principal se mantivesse intacto. E mais tarde, os heróis descobriram que a Terra 1616, que é o universo Ultimate nos quadrinhos, estava em rota de colisão direta com a Terra 616 e somente uma ia sobrar no final. E esse é um evento muito grande que vários personagens chegam a morrer. Afinal, quando chega ao evento em si, acaba mostrando uma batalha de 2 mundos, um lugar remodelado com várias versões de heróis e vilões vistas no passado em diversas histórias do multiverso Marvel, e todas elas em um só lugar. E no final, as realidades se juntaram em uma nova Terra 616 e outros universos passaram a prosperar sob a vigilância do Quarteto Fantástico, que se aposentou recuperando o multiverso. Mas sabe um detalhe interessante sobre essa história? É que poucas pessoas sabem o verdadeiro motivo dela existir, que é a compra da Marvel pela Disney. Porque a Disney queria manter a mesma imagem dos filmes, afinal eles estavam fazendo muito sucesso. E ao mesmo tempo eles queriam pôr na gaveta grupos como o Quarteto Fantástico e o X-Men, que eles não tinham os direitos. E essa foi uma forma da Marvel aproveitar tudo que tinha dado certo na New Ultimate e então colocar na cronologia oficial, e de alinhar melhor as criações com os filmes da Marvel Studios. E isso é importante porque, primeiro, pra gente entender como a Disney coloca às vezes o universo compartilhado acima de histórias, como também Guerras Secretas é uma história no nível universal, uma história numa escala enorme com um peso muito grande. Mas então vamos comparar a saga do multiverso, ou o que temos dela até o momento, com a saga do infinito, por exemplo. Usem o Thanos como base para essa comparação. Em algum momento dos filmes em que o Thanos aparece, vocês se lembram dele com medo, explodindo de raiva, alguém descontrolado, desequilibrado?
Não, todas as vezes em que o Thanos fazia uma aparição, por menor que fosse, ele passava um ar de imponência, um ar de calma, sabe? Alguém que sabia o que estava fazendo, que por mais que tivesse sofrido uma perda, ele ainda estava no controle de tudo. Quando o Thor aparece e joga o Stormbreaker no peito dele, o Thanos continua calmo. Agora vamos comparar com o grandioso Kang, que de grandioso não tem nada. O cara foi derrotado por formigas, e aquele que deveria passar um ar de imponência por ser o grande vilão da saga, no primeiro filme ele simplesmente age como um cara descontrolado e perde a razão pro Homem-Formiga. Não faria muito mais sentido e seria muito mais legal ver ele calmo, mesmo sendo derrotado, pra no Vingadores Dinastia Kang, ver ele descontrolado, ver ele tendo uma crise de raiva? Porque assim, alguém lembra do Thanos sendo derrotado? O cara simplesmente se sentou ali e aceitou a sua derrota, sabe? Da forma mais épica e satisfatória possível. Mas eu já não posso dizer o mesmo do Kang. Ah, Fernando, mas o Thanos ele teve mais tempo, o Thanos teve mais participações, teve cena pós-créditos, não sei o que. Exatamente. Esse é o ponto em que eu queria chegar. O tempo. A gente teve 10 anos até eles finalmente colocarem um ponto final nessa história. 10 anos até chegar no grande evento que iria encerrar parte dessa história. No caso, Vingadores Ultimato. Eles trabalharam e construíram personagens nesse tempo e fez o público se importar e se conectar a eles, fazendo produções numa quantidade menor, só que com mais tempo para você entender ela e as consequências que essa obra trouxe no universo. Mas agora, na saga do multiverso, ela começou em 2021 com WandaVision e vai terminar em 2025 com Guerras Secretas. E eu tô com medo, porque são apenas 4 anos com várias produções, tanto no cinema quanto no streaming, que vão ser lotadas de personagens e muita coisa que tem que ser apresentada e desenvolvida. Então eles têm menos tempo para fazer isso. É praticamente o contrário do que eles fizeram na saga anterior. E muitos personagens acabaram de ter a sua primeira aparição, e tem outros que ainda vão aparecer. Então como é que eu vou me conectar com esses personagens? E antes que alguém fale que a Marvel só lançou um filme de cada personagem no primeiro Vingadores, tudo bem, mas a diferença é que foi numa escala muito menor, com um núcleo de personagens muito menor, então funcionou. E até hoje na fase 4, a gente ainda vê consequências da Batalha de Nova York. Um exemplo é a Kate Bishop, sabe? Uma das coisas mais tristes no filme é a morte do Coulson, que estava fazendo uma pontinha em cada filme, sabe? Mas será que a gente vai ter esse mesmo sentimento com esses 2 novos filmes? Quais vão ser as consequências agora? Porque qual vai ser o peso deles matarem uma Miss Marvel ou uma Mulher Hulk? Nenhum! Afinal, a Mulher Hulk acabou de aparecer e a Miss Marvel só teve uma série de 6 episódios e uma participação no filme Marvels, sabe? Que ainda vai lançar. Então, matar personagens como elas, tipo um Cavaleiro da Lua, por exemplo, vai soar mais do que um desperdício ou preguiça do que trazer um peso pra obra. E como é que a gente vai ter um peso emocional nisso, sendo que foram poucas as obras que exploraram eles? A mesma coisa pro estralar de dedos. As minhas obras preferidas foram essas que mostraram as consequências do blip, durante e depois dele, sabe? E agora, isso não vai ser nada, porque a Dinastia Kang na HQ mostra a grande derrota dos Vingadores. Então esse é o meu medo, é esse super evento não ter mais um peso emocional, porque daqui a 4 anos a gente já vai ter mais 2 super eventos seguidos. E agora eu gostaria de lembrar vocês do que eu falei ainda agora no vídeo, sobre a história de Guerras Secretas ser em escala universal. Vocês entendem o peso disso? No nível que tinham batalhas que eu lia com um aperto no coração, porque doía ver 2 personagens que eu amava se matando pela sua sobrevivência. Isso é algo muito importante, porque desde Era de Ultron que eu esperava o Capitão América erguer o Mjolnir. Quando eu vejo Vingadores Ultimato, eu choro ao ver a morte do Tony, porque eu lembro no primeiro filme dos Vingadores, quando o Capitão América diz que ele é um homem que não deita no arame farpado para outro poder passar. Então qual é o peso que esse novo filme vai me trazer? Porque apesar de querer muito ver Guerras Secretas, eu genuinamente acho que é muito cedo para isso, porque vão ser heróis contra heróis. E a grande parte não tá sendo bem desenvolvida, então se aparece uma luta de Mulher Hulk contra o Homem-Aranha do Andrew Garfield, é meio óbvio pra quem eu vou torcer, aquele que eu tenho mais apego. Vai me machucar muito mais ver o Homem-Aranha do Tobey Maguire morrendo do que o Cavaleiro da Lua. A Marvel, antes da fase 4, ela sabia como cumprir as expectativas dos espectadores. Eles apresentavam conexões que sabiam deixar o público curioso e com um gostinho de, quero mais, sabe? Eles entregavam ótimas surpresas, que culminaram em Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, a conclusão mais épica possível. E tudo isso com a famosa Fórmula Marvel, sabe? É o equilíbrio perfeito, são esses 2 filmes. Mas agora parece que a Marvel estagnou.
ela não entendeu que após uma conclusão tão épica, as pessoas que acompanham ficariam mais exigentes. E eu não tô falando de algo no mesmo nível de Ultimato. Eu me refiro a inovar, sabe? Eles não estão inovando. Eles iniciaram a fase 4 com uma leva de filmes genéricos e conexões meia boca. Eles continuam não deixando os diretores trazerem as suas visões novas pro filme em prol do dinheiro do Kevin Feige. Mesmo depois da épica conclusão que foi Endgame, eles vão continuar fazendo a mesma coisa e eles não vão se esforçar pra impressionar tanto quanto antes. E agora tem os fanboys, que simplesmente dizem pra você ou fazer melhor ou não pôr expectativa. Às vezes parece que o estúdio viu que qualquer coisa genérica e ruim deles vai agradar os fanáticos e simplesmente ligam o dane-se. Entendem? Eles estão trabalhando no automático e de modo preguiçoso. E isso até me deixou meio reflexivo, porque eles anunciaram que o diretor do Shang-Chi, o Dustin Daniel, que vai dirigir o novo filme dos Vingadores. E sendo sincero, eu confesso que eu fiquei dividido com a escolha. Mas eu lembrei que ele apenas dirige. Isso me fez pensar, porque ele sim é uma parte muito importante, porque ele é como um maestro no filme. Mas quem manda na história? Quem é que vai escrever o roteiro? E pra onde que esse filme vai? Não importa, porque quem decide é o estúdio. O roteirista não pode escrever Vingadores de Guerras Secretas pensando em contar aquela história. Ele tem que escrever pensando em contar outras trilhões de histórias que vão vir em seguir. A minha maior preocupação é quem vai fazer esse roteiro. E na realidade não importa, porque vai ter dedo da Marvel ali, sabe? Porque é um filme desafiador pelo número de personagens. E eu espero que não tenha um desperdício. Coisa que aconteceu com Thor, Amor e Trovão. Tem muita coisa que tá me incomodando. A última delas é a direção. E aí eu pensei, beleza, vou fazer uma tier list, porque aí eu posso ranquear melhor as séries e filmes e também posso me perguntar por que eu não gostei delas. Então foi isso que eu fiz. E sendo sincero, eu fiquei muito preocupado, porque eu só gostei de 2 filmes que foram lançados. Eu separei a tier list em muito ruim, ruim, fraco, divertido e bom. Em muito ruim eu coloquei Miss Marvel e Thor 4, muito pela descaracterização de personagens e porque parece que a obra se perde no meio e só volta a ficar boa no final, mas isso não é o suficiente para sustentar um filme e muito menos uma série. Em ruim eu coloquei Viúva Negra, Doutor Estranho e She-Hulk. Viúva Negra é um filme totalmente esquecível que foi feito só para ganhar dinheiro. E antes que você tente argumentar, é isso. Porque eles poderiam muito bem ter lançado esse filme entre o intervalo de Guerra Civil e Guerra Infinita. Mas não fizeram isso. E eles anunciaram isso pouco tempo depois de Mulher Maravilha. O que é autoexplicativo, não é? E Doutor Estranho 2 quase que eu coloquei no fraco. Mas eu deixei em ruim porque em vários momentos a gente vê furos de roteiros e uma clara forçação de barras para outros personagens e até pro roteiro e pra frente. Em fracos eu coloquei Eternos e Shang-Chi, porque são ambos filmes que têm um primeiro e segundo atos muito bons, mas o terceiro parece que, sei lá, o filme tem medo do que ele construiu e acaba indo para um final genérico e sem graça com uma luta de CGI. Em divertidas eu coloquei Hawkeye, porque não é ruim, a série é divertida, eu gosto dessas coisas em dimensões menores, mostra que você não precisa fazer algo nível Ultimato para uma história ser boa. Mas eu nunca vou perdoar o que eles fizeram com o Rei do Crime nessa série. E em bom eu coloquei as séries que me agradam, que são WandaVision, Loki, Falcão e Soldado Invernal, Cavaleiro da Lua e What If. E dos filmes, os únicos que eu considero bons é o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e Pantera Negra. E uma coisa interessante, vocês perceberam que as obras que eu coloquei em bom não tem problema com CGI? Porque é outra coisa que tá péssima nessa nova fase da Marvel, é o CGI. E o pior não é o CGI em si, mas a forma como a Marvel também tem tratado os profissionais da área. Em uma carta aberta, funcionários de CGI da Marvel afirmam que diversos funcionários têm constantes crises de ansiedade e surtos. Além disso, o mesmo conta que a Marvel já fez eles mudarem todo o terceiro ato de um filme um mês antes do lançamento. Cara, isso é absurdo. E eles ainda afirmam que projetos onde normalmente trabalhariam 10 pessoas, somente 2 faziam todo o trabalho. Isso é muito preocupante, mas eles deixam passar muitas das vezes porque são diretores com renome artístico. Por exemplo, o Ryan Coogler de Pantera Negra. É um cara genial por trás da câmera, mas você percebe a falta de experiência dele com CGI no terceiro ato do filme, naquela luta do Pantera Negra com o Killmonger. É ridículo. E essa produção em massa tá prejudicando algo que já não era mil maravilhas. Desde o começo a gente já tinha certas situações da Marvel com CGI, mas não como agora, que todo filme é uma nova, sabe? A Marvel tá querendo pagar pouco por um CGI bom. E quer o trabalho, tipo, uma semana antes de lançar o filme. Eles não gostam, manda de volta e manda fazer outro, sabe? Como se fosse fácil, dando pouquíssimos recursos. E eu tô falando isso porque é importante alguém abordar o assunto dessa forma, sabe? Porque, cara, mostra como eu tô certo. Tá estagnado, tá preguiçoso.
estão no modo automático, eles não ligam mais, porque vai vir um idiota defender isso, sabe? Falando que, mas foi só um segundinho, não. Mostra que eles não estão mais preocupados com isso, porque é algo tão ridículo, é algo tão besta que tá saindo nessas produções novas, sabe? Um exemplo é a She-Hulk, uma série com um nível de produção quase de um filme e aquele CGI. Cara, aquilo é ridículo, Como que é tanto dinheiro pra fazer aquilo, sabe? Não faz sentido. Cadê aquele cuidado que teve com Thanos, sabe? Que fez a Marvel ser indicada ao Oscar de melhores efeitos especiais. Não tem mais isso. E aqui na descrição desse vídeo vai ter o link pra essa notícia que eu falei, essa carta. Então pode ler e você tire suas próprias conclusões, sabe? Mas só por isso já é um grande motivo para essa nova fase não me deixar nada animado. Sei lá, cara, na minha opinião tem muita coisa pra resolver. E uma dessas é o multiverso, que é o grande tema central dessa nova fase, sabe? Dessa saga. Porque ela é uma ferramenta que tá sendo e ainda vai ser muito utilizada. E da mesma forma que pode ser algo rico, cheio de possibilidades, também pode ser preguiçoso, gratuito e só pelo fanservice. E não, eu não tô dizendo que é ruim ter fanservice, mas sei lá, tão de bandeja e mal feito como em certas obras, Doutor Estranho, é complicado. Até quando um roteiro forçado, ruim, vai ser desculpado por ter um personagem legal que vai aparecer, dizer duas frases e todo o cinema vai gritar? Personagens gigantes com passado, conexões com outras franquias, nostalgia, tá tudo lá. Muito bem feito, diga-se de passagem. Continuar usando esses personagens de uma forma tão rasa e superficial não tem graça. Torna a participação uma bosta, como foi em Doutor Estranho, sabe? Eles entram apenas para dar mais peso aos atos da Wanda. É um desrespeito completo com as histórias que foram contadas, sabe? Ao meu ver, fica corrido, gratuito e desnecessário. Tem cenas que realmente me deixam com vontade de fechar o olho. E tudo bem, eu concordo que tem horas que eles conseguem fazer. Como em No Way Home, o Demolidor, na Mulher Hulk. Ok, legal, mas isso não apaga às vezes que fica ridículo. Como em Doutor Estranho 2. O Xavier, o Raio Negro, cara, o Quarteto Fantástico. Que piada que foi os Illuminati. Em resumo, tem horas que eu olho pra esse tanto de produção e eu sinto falta de quando eles lançavam só 3 filmes por ano. Assim eles tinham tempo pra trabalhar tanto na história quanto no CGI. A nova fase da Marvel tá entupida de problemas, na minha opinião. Mas ao mesmo tempo, tem projetos animadores, sabe, como Capitão América, Guardiões da Galáxia. E tudo que eu quero são histórias diferentes, filmes diferentes e bem feitos, porque quantidade não é tudo. O Kevin Feige fez um pronunciamento dizendo que a nova fase vai focar mais em qualidade do que quantidade. E eu espero que ele realmente faça isso. Mas bom, o bagulho agora é ir no cinema e ver o resultado, né? Não basta só dizer e fazer o contrário, como eles fizeram com essa nova fase da Marvel. Tiveram muitas pessoas que chegaram até a parar de acompanhar os filmes, porque perdeu a graça. E eu tenho medo de acabar acontecendo o mesmo comigo, porque eu gosto muito do Cineverso. Mas antes, por exemplo, eu tomava todo um cuidado pra não tomar spoiler. E agora eu vejo e eu fico tipo, beleza. Eu sei que pode parecer algo bobo, mas mostra que aos poucos eu não tô me importando mais. Os filmes ultimamente seguem a mesma fórmula problemática. Então quando vaza um trecho, é sempre, sei lá, batalha de CGI. Nunca é um plot interessante, é sempre a participação inesperada, totalmente esperada, sabe? Sei lá, eu nem tô com medo pela Marvel em si, mas pelos personagens e as histórias que ela pode estragar com isso. Mas bom tagarela, chegou a hora de eu fechar minha boca e encerrar esse vídeo. Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se você gostou. E é isso.